Pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso tema, né, o Barroco, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Barroco espanhol. Vamos falar do pintor Velázquez. Antes eu quero lembrar vocês que vocês têm que construir um mapa mental, não esqueçam disso. Então, pega aí uma caneta, um papel, tá? E não esqueça de montar o seu mapa, que ele vale 1 ponto na minha matéria. Sempre me enviando lá no Classroom, tá? Então vamos lá, Diego Velázquez. Então, aí tem uma imagem de Diego para vocês terem uma noção, né, de quem ele era. E vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Então, Diego Velázquez foi um dos maiores pintores espanhóis. Ele é famoso principalmente pelos retratos, pinturas de pessoas isoladas ou pinturas de pessoas em grupo. Por causa de sua técnica e estilo, ele é um dos artistas que mais influenciaram a arte ocidental. Costumo dizer, mais uma vez, que as obras de Velázquez são surpreendentes. Tem símbolos e sempre nos faz ir além do que nós estamos vendo. Tá? Então, Diego Rodrigues da Silva e Velázquez nasceu em 6 de junho de 1599, em Sevilha, no sul da Espanha. Aos 12 anos começou a trabalhar e em 1623 tornou-se pintor da corte do rei espanhol Felipe. O trabalho de um pintor da corte era fazer pinturas da família real, dos altos funcionários e dos nobres do reino. Velázquez vivia em Madrid, capital da Espanha. Em 1628, o artista Rubens, né, o artista flamengo Rubens, sugeriu a Velázquez que ele visitasse a Itália, onde muitos grandes artistas europeus estavam trabalhando. E Velázquez passou um determinado tempo, né, de 1629 até 1631, estudando os mestres italianos. Então ele estuda os mestres do Renascimento e como ele estava, né, a Itália também estava vivendo o período barroco, Velázquez acaba convivendo com alguns artistas desse período e começa a produzir as suas obras baseadas dentro das características do barroco. Uh, Ele volta, né, para a Espanha e mais uma vez se torna o pintor da corte espanhola. De volta a Madrid, Velázquez pintou algumas das suas melhores obras, inclusive o famoso retrato de um grande grupo chamado Las Meninas, que é a obra que a gente vai estudar. E ele morreu em 6 de agosto de 1660 em Madrid com 61 anos. Então, vamos conhecer a obra Las Meninas. Então, a obra Las Meninas, né, ou As Meninas, é uma obra muito incógnita do Diego Velázquez. Ela é cheia de simbolismo, é uma obra que, se você não tem um conhecimento sobre ele, ou não tem um conhecimento sobre a corte do rei Luís, você acaba ficando um pouco perdido, porque é uma obra em grupo, né? Então você tem que tentar observar os detalhes e identificar principalmente quem são as pessoas retratadas ou elas passam despercebidas, né? Então a gente vai começar a desvendar a obra, essa obra tão incógnita de Diego Velázquez. Nós temos aí a Infanta Margarita. Então nós temos aí a Infanta Margarita, que é essa garotinha, né, com um vestido bem largo, que está no centro da obra. Então, esse quarto onde Velázquez está é o ateliê do pintor, então ele tinha um prestígio muito grande dentro do reino. Era o quarto do herdeiro, né, do rei, porém o herdeiro falece aos 16 anos, e aí ele transforma esse quarto no quarto do pintor, no quarto do artista, né, o ateliê do artista. E aí é onde ele está retratando agora a filha única do casal, né, que é a ninfa Margarida. Essa garotinha está rodeada de elementos, então nós temos aí a sua pose, né, de nobre, vamos colocar assim, né, de nobre. Nós temos aí também ao redor dela duas meninas, então nós temos aí as duas mocinhas, né? Então essa e a do lado, que são as damas, né? As damas de companhia da Margarita. Nós também temos aí retratado de uma forma surpreendente os anões. Os anões naquela época eram
pessoas que estavam à disposição para entreter, então para fazer divertir, tá? Não tinha um prestígio muito grande na corte. Porém, Velázquez retrata essas duas figuras, de uma mulher e de um menino, tá? Dando esse destaque para esses personagens. Então ele também coloca esses personagens na obra, colocando aí até um pouco de moral para essas dois personagens que são excluídos, né? E aí ele também coloca um cão, que é um cão de caça, fazendo parte da vida rotineira dessa criança. Então é como se eles fizessem parte da história dela, do convívio com ela, além das duas damas que as acompanham, ok? Aí na parte de trás nós temos duas pessoas. Então seria uma viúva, algumas pessoas falam que ela é uma freira, mas na verdade ela é retratada como uma viúva, as viúvas se vestiam assim, e é ela quem cuida das damas, tá? Então como se ela fosse a cuidadora mais velha, ok? E também temos outros elementos. Então, se você observar, no fundo da obra nós temos um mordomo subindo as escadas. Então, como se ele estivesse observando o trabalho do Velázquez para ver se ele estava conseguindo realizar ali sem nenhum tumulto, sem nenhum problema. Então, nós temos esse personagem ali no fundo da obra, como se ele estivesse cuidando, né, de todas as coisas que estão acontecendo. E temos mais um simbolismo refletido no espelho. Nós temos o rei e a rainha. Então, eles estão presentes na obra, mesmo não estando no local da obra, ok? Então, o que Velázquez faz? Representa os pais dela, né, colocados em um reflexo no espelho. Então, quando a gente olha para essa obra da Infanta, a gente se imagina volto, né, a essas pessoas, como se nós fizéssemos parte dessa obra, certo? Então aí nós temos todos esses elementos incluídos em uma única obra. Além disso, nós temos o Velázquez. Então ele acaba fazendo um autorretrato, porque ele se retrata ou, dentro da obra da filha do rei, tá? Da Margarita. Então a gente consegue ver o pintor introduzido na obra. E ele está olhando para a parte da frente do quadro. A grande maioria deles está olhando, é como se todos eles, né, esses que estão virados, estivessem olhando para nós. Então ele consegue fazer essa jogada inteligentíssima de posições de personagem, né, e de luz e de sombra, e fazendo com que esses personagens diretamente estejam ligados a nós. Então, a sensação clara da obra é de que nós fazemos parte desse grupo, ok? E a ousadia de Velázquez de se colocar em uma obra tão especial, né? A filha do rei, e Velázquez se colocar, além de colocar os anões, além de colocar o cachorro, além de colocar os trabalhadores, né, que eram os cuidadores da garota, ele se coloca na obra. Então é uma ousadia assim muito bacana de você identificar. Então vale a pena você pesquisar um pouco sobre a obra, estudar um pouco sobre ela, é bem interessante. E Velázquez tinha um prestígio, né, dentro da corte. Tá? Ele ganha até várias menções assim de grande importância. O símbolo que ele tem no seu peito, a gente olha, até lembra o mosqueteiro, né? Um símbolo conquistado por causa do rei, né? Que o rei pede para darem esse título para ele, esse símbolo, né, para ele, pelo prestígio que ele tinha. Lembrando que naquela época os pintores não eram assim bem colocados, não era uma profissão né, de grande valor, mas Velázquez acaba fazendo mesmo parte dessa realidade da corte pela sua importância artística e também por ser visto de bons olhos pelo rei, ok? E aí a gente tem várias releituras realizadas dessa obra. Então a gente tem aí Pablo Picasso, também espanhol, né, que realiza em 1957
uma releitura dentro das suas características, da sua característica artística, das Meninas de Velázquez. Então, é uma obra dentro do período cubista, onde a gente tem até um pouco de dificuldade de identificar, né, os elementos, mas se você observar bem, você vai ver todos os elementos presentes aí. Você vai ver a a menina, você vai ver o cachorro, você vai ver os dois anões, você vai ver os cuidadores, o mordomo lá no fundo na escada, o espelho com os pais e o Velázquez com o símbolo no peito. Então, o Pablo Picasso faz uma releitura bem interessante da obra do Diego Velázquez. É bem legal. E essa obra, se você for pesquisar na internet, tem várias representações. Tem representação com Lego, tem representação toda de gato, tem representação com outras personalidades de obras. Então, é um quadro que as pessoas fazem bastante releituras, ok? E aí a gente tem a nossa atividade. Então, essa é a atividade que vocês vão realizar e postar para mim lá no Classroom. Então, é uma atividade de autorretrato, que aquela obra das meninas era uma obra realizada para a infanta Margarita, porém também acaba se tornando um autorretrato. Tá? Então, agora é a sua vez de realizar um autorretrato diferente, assim como o Velázquez fez. Lembrando que autorretrato é um desenho ou uma pintura de você mesmo, ok? Diferente, por exemplo, da selfie, que é uma fotografia. Porém, como nós estamos fazendo um autorretrato diferente, nós vamos seguir aí a minha instrução que vai ficar bem divertido. Então você vai tirar uma selfie, que não deixa de ser né, um autorretrato, porém uma autofoto, vamos assim dizer, ou você tirar uma foto sua. Então você vai tirar uma selfie do jeito que você gosta, só evita, claro, né, os exageros. Então, nada decotado, sem camisa, presta atenção no espelho lá atrás, vê se não está mostrando nada demais. Então, cuidado com isso, tá? Aí você vai utilizar um aplicativo do seu celular que você possa modificar a foto, tá? Então, baixa um aplicativo, se você já tem um aplicativo que você faça Photoshop ou utilize para fazer modificação de filtro, você pode usar, tá? Aí você vai transformar a sua foto em uma obra de arte. Então você vai usar a sua criatividade, transformando a sua selfie em uma obra de arte. Como é que você faria isso? Colocaria em cima de uma outra obra de arte, usaria um filtro legal, uma moldura legal? Como que você vai transformar a sua selfie em uma obra de arte? Poste lá no Classroom para mim, na atividade 2 e use bastante a sua criatividade. Eu quero ver aí vocês se divertirem, tá? Fazendo isso. Vai ser legal. Eu sei que vocês não gostam muito, né, de ficar modificando, tem medo de eu postar, não se preocupe, eu não vou postar em lugar nenhum, a não ser lá no Classroom onde eu vou ver, ok? Então, aproveita, se diverte, faz uma atividade diferente e espero de verdade que vocês tenham gostado. Me desculpe aí qualquer gasgo, qualquer barulho, mas a gente está aí tentando passar o melhor que eu posso para vocês, ok? E fiquem aí tranquilos, porque eu vou colocar a data lá de entrega certinho para vocês. E qualquer dúvida é só tirar comigo lá no WhatsApp, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.